Atos capítulo 2, abra a sua preciosa Bíblia. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero te lembrar que o boletim, você pode destacar essa mensagenzinha e dar para alguém. Já viu o boletim? Você pode destacar, e quando você destaca aqui essa mensagenzinha, ó, e você dá para alguém, você está mandando o horário da programação da igreja. Então a pessoa fica com uma mensagem e mais a programação da igreja, tá bom? Então o boletim foi configurado para poder também servir como um folheto de evangelização. Atos capítulo 2, nós lemos assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse também Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos os homens em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra, amém? Amados, depois que Jesus subiu aos céus, Jesus diz para os discípulos: fiquem em Jerusalém, há alguma coisa especial para acontecer. 10 dias depois que eles estão em Jerusalém, acontece em Jerusalém uma festa chamada Festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa judaica. Essa festa era uma festa religiosa muito forte. Hoje já não é. Eu já estive em Israel na época do Pentecostes, e as famílias vão para hotéis, vão para a casa das pessoas, lá eles se encontram, e eles lancham, e eles jogam dominó, jogam algum tipo de jogo, e é mais uma celebração, mais um momento de comunhão das famílias, não propriamente um momento de uma festa religiosa. Nesse momento em que acontece a festa de Pentecostes, eles estão numa casa, e nesta casa, de repente o Espírito Santo sopra sobre aquele lugar. Eu não sei se eles estavam em oração, eu não sei se eles estavam quietinhos em jejum, eu não sei o que eles estavam fazendo nessa hora. Eu sei que nesse momento começa a vir um mover de Deus, uma glória de Deus, um poder de Deus. Todo mundo entra num êxtase, numa presença muito forte de Deus, e eles começam a falar em línguas. E eles começam a falar em línguas, e diz o texto que em Jerusalém, por causa do dia de Pentecostes, estavam pessoas de todas as nações da terra quase. Tinha gente de 15 nações lá, e esse povo veio para a festa de Pentecostes. Eram judeus ou eram pessoas convertidas ao judaísmo? E diz o texto que quando eles começaram a falar em línguas, em outros idiomas, diz o texto, as pessoas os ouviam falar na sua própria língua. Pastor, será que eles falavam uma língua assim dos anjos, e eles entendiam na língua deles? Ou seja, chinês em chinês, japonês em japonês, italiano em italiano, o francês em francês, o inglês em inglês. Será que foi assim? Irmão, o texto não fala isso. O que o texto diz é que eles falavam em outros idiomas, e cada um os ouvia na sua própria língua. O momento do Espírito Santo, esse momento tão especial de Pentecostes, é um momento em que há uma manifestação, em que as pessoas falam num idioma que não conhecem, mas alguém conhece. E eles ficaram assustados. Por quê? Porque quem estava falando na língua deles, dos estrangeiros, eram homens da Galileia. A Galileia é essa parte de cima de Israel, parte norte de Israel. A Galileia fica naquela região ali, perto do mar da Galileia, subindo, onde fica Cafarnaum, aquela cidade onde Jesus
viveu e fez tantas coisas, e mesmo assim não foi reconhecido. A Galileia é uma região de pescadores, de gente simples, de gente sem muito estudo. E o pessoal que está em Jerusalém fala: como é que pode esse cara falar francês, alemão, japonês? Claro que não era essa língua propriamente aqui, a língua da época. Como é que pode? Não tinha cultura inglesa lá, não tinha aliança francesa lá, não tinha CCAA. Como é que pode isso? Que história é essa? Não tinha WhatsApp, senão o irmão aqui da igreja que tem WhatsApp fica chateado. Não tinha WhatsApp, não tinha CNA, ela não tinha, como é que faz? Um negócio tremendo. E diz o texto que um mover toma todos eles. Tem algumas coisas que eu quero destacar aqui no início dessa mensagem. A primeira coisa que eu quero destacar é que no versículo 1 vai dizer assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Por que estavam num só lugar os discípulos de Jesus? Porque no capítulo 1, versículo 4, Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, fiquem juntos, fiquem em Jerusalém. O que Jesus estava dizendo? Vai acontecer uma bênção, vai acontecer um milagre, mas vai acontecer para a igreja. Quem estava fora do bololô não pegou. Quem estava fora daquela comunhão, porque a igreja tem muito defeito, tem, mas ainda é o melhor lugar para se ver o milagre de Deus. Quem está fora da unidade, perde a bênção. Tem gente que fala assim: eu não preciso de igreja, eu estou vivendo o evangelho do meu jeito, estou muito decepcionado com a igreja, com o pastor. Eu também estou muito decepcionado com a ovelha, meu filho. Vem cá. Ué, que conversa é essa, rapaz? Ué, todo mundo pode decepcionar todo mundo, por causa disso deixamos de ser família? Também estou muito decepcionado com você que fala uma bobagem dessa. E pior de tudo, que fala para quem não tem maturidade para ouvir. Enfraquece o coração de alguém que não tem maturidade para ouvir, ele sai da igreja. Se ele for para o inferno, papai do céu vai cobrar da sua mãozinha. Está na Bíblia, Ezequiel 3,18, vai ler lá. Você fala o que você quer, chega numa célula, fala qualquer bobagem, aí alguém sai da igreja, alguém enfraquece a fé, e pior de tudo, pode ser seu filho, tá? Porque tem gente que fala: a igreja tem defeito. Irmão, onde é que não tem defeito? Você está aqui, tem defeito. Tem defeito porque você não é perfeito. Eu estou aqui, tem defeito porque eu não sou perfeito. Querido, agora, a igreja é um lugar abençoador. A igreja é um lugar de milagre, a igreja é um lugar de motivação, a igreja é um lugar de aquecimento do coração, independente dos defeitos que tem. Agora não pode ter falta de caráter na igreja. Não pode ter uma direção fraudulenta, não pode ter o pastor pegar o saco de dinheiro, levar para casa e contar o dinheiro na casa dele. Você está doido? Eu nunca participei da contagem de dinheiro nessa igreja. Eu não sou parte da contagem de dinheiro, nenhum pastor é, ninguém está autorizado a pegar dinheiro aqui. Meus amados irmãos, tem lugar sério. Se for botar todo mundo no balaio, todo mundo é igual, calma aí, então você também é igual, é. A igreja é um lugar de bênção, você não pode abrir mão da igreja. Estavam num só lugar. Obediência, Jesus falou: fiquem, eles ficaram. Irmão, a obediência precede a bênção. Pessoas desobedientes, insubmissas, pessoas revoltadas com tudo. Tem gente que é tão revoltado que ele mora sozinho e foge de casa. Vou fugir. Está doido, rapaz? Está doido? Nós precisamos entender isso, gente. A igreja tem defeito, tem problema, tem poeira, tem lama no pé das irmãzinhas lá quando chega com carro dia de chuva, mas é a igreja. Fiquem juntos que eu vou derramar do meu espírito. Eles ficaram juntos e naquele lugar, depois de 10 dias convivendo, o Senhor operou um milagre e mandou do seu espírito. Quem pode dizer amém? Amém.
Mas tem uma coisa interessante no versículo 2. O versículo 2 vai dizer assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Irmão, se tem um versículo que eu gosto na Bíblia, é esse daqui. Pastor, mas que versículo é esse que você gosta tanto? Rapaz, eu não gosto nem tanto do versículo todo não, eu gosto da primeira parte dele. Ué, a primeira parte, está escrito de repente, é essa parte que eu gosto. Você gosta disso, pastor? Você está sem gosto para versículo, hein? Irmão, eu gosto de repente, sabe por quê? Porque ele me lembra que quando está tudo dando errado, que quando a luta está muito grande, que quando a doença chegou, que quando o casamento faliu, que quando o filho se drogou, que quando o marido traiu, que quando a esperança foi embora, que quando a mulher surtou, que quando os dois saíram em vez de fato, que quando o clima está péssimo, que quando a demissão chegou, tem um de repente de Deus. Tem um de repente. Deus é especialista em de repente. Os de repente de Deus é que faz a diferença. Está tudo ferrado, está tudo azucrinado, está tudo lascado, tudo arrebentado, aí tem o de repente. De repente, o vento tomou de glória aquele grupo, encheu de fé aquele grupo, alimentou o coração daquele grupo, motivou, deu direção, deu visão, deu missão. Mas sabe qual é o problema? É que nós não gostamos do de repente. O cara está aqui, trabalhando para Deus, e cuidando de gente, e fazendo a obra de Deus, aí o de repente está falando: oh, de repente, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou te abençoar. Eu estou indo, eu estou indo. Aí o cara está aqui, trabalhando, ralando e tal, e cuida de gente, e ele está ofertando, e ele está dizimando, e ele está evangelizando, e ele está cuidando. E o de repente está vindo, falando: meu Deus, que coisa linda, eu vou pegar ele. Olha o de repente chegando. Aí ele está aqui, trabalhando, e apoiando, e motivando, e se envolvendo na obra de Deus. De repente está chegando perto, está falando: eu vou te pegar, eu vou te abençoar todinho. Te prepara, olha, de repente chegando. Aí ele está aqui, eu estou trabalhando, mas nada acontece na minha vida. Poxa, eu ralando aqui, nego não rala e está com um carro melhor que o meu. Eu ralando aqui, o pastor nem falou que eu sou o melhor disso aqui. Eu de repente chegando: eu vou te abençoar. O que está vendo? E ele: quer saber? Eu vou parar. Na hora que eu de repente ia te abraçar. Perseverança, irmão. Você tem que estar com Cristo pelo que Ele é, e pelo que Ele já fez na tua vida, não porque Ele pode te dar, não pelo que Ele vai fazer. Ele já morreu na cruz por você e te salvou. Ele é Deus da sua vida, Ele mudou a tua história. Se Ele não preencheu o teu coração, então Ele tem que preencher. Diga para Ele: enche o meu coração. Você não precisa depender de mais nada para glorificar esse Deus, amar esse Deus e viver para esse Deus. Agora, eu sei que quem vive assim pode esperar o de repente. Eu adoro de repente. E na nossa vida é de repente. E toda vez que o meu celular toca, eu falo: de repente, de repente. Hoje uma irmã me chamou aqui, uma irmã que ajuda na ferição do dinheiro da igreja, me chamou. Ela, não sei se ela está aqui, a Ana está aí? Não. Rapaz, eu falei assim: ela vai me falar um negócio grandioso, hein? Não era, para mostrar um defeito da sala. Mas eu vivo no de repente. Eu falei assim: ela vai me falar agora de uma oferta violenta, vamos pagar o telhado inteiro, a obra vai continuar. Não era. Sério mesmo, nunca me falou: pastor, você falar com você urgente, negócio aqui. Eu falei: olha, já veio de repente. De repente. Pastor, e aí, ficou decepcionado? Não, querido, eu sei esperar de repente. Ele não chegou, ele chega amanhã. Feriado, ele adora chegar no feriado. Tem menos trânsito. Queridos, versículo 4, olha o que diz o versículo 4:
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus queridos irmãos, versículo 4 afirma que as pessoas não apenas se converteram, não apenas foram seladas pelo Espírito Santo. Diz o versículo 4, que todos ficaram o quê? Cheios. Diga comigo assim, todos cheios. Irmão, plenitude do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, chame como você quiser, para mim é tudo sinônimo. Para mim, nesse momento, poderia ser um processo, poderia, mas nesse momento, um povo que estava despertado, um povo que estava buscando a Deus, um povo que estava 10 dias em comunhão, um dando comida na boca do outro, um buscando pão, outro fazendo café, um levando o filho do outro na escola, um ajudando o filho do outro a fazer dever de casa, 10 dias convivendo. Nesses 10 dias, Deus preparou o coração deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Queridos irmãos, o Espírito Santo fez com eles algo tremendo, que quando a gente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo deixa de ser apenas residente, para ser o quê? Presidente. E eles começaram a falar em outras línguas, e o texto diz que as pessoas ouviam na sua própria língua. Irmãos, gente do mundo inteiro ouviu a palavra de Deus. Gente do mundo inteiro entendeu. Por quê? Porque no versículo 11, olha o que diz aí, o que eles estavam falando. Versículo 11, nós vemos assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus em nossa própria língua. As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Cada um deles ouviu, caramba, ele está falando das maravilhas de Deus na minha língua. E eles ficaram perplexos, porque aquela mensagem começou a contagiar seus corações. Pastor, mas será que eles não falaram numa língua dos anjos, e os caras ouviram da sua própria língua? Irmão, o texto não diz isso, você interpreta como quiser, mas no texto não diz isso. O texto só diz que eles ouviam falar na sua própria língua. Eles falavam e os caras entendiam na língua deles. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Associar enchimento do Espírito com um tipo de dom é um erro. É um erro. Tem gente que está procurando um dom até hoje, devia ter procurado o Espírito e não o dom. Devia ter procurado santidade e não o dom. Devia ter procurado humildade e não o dom. Devia ter procurado submissão e não o dom. Devia ter procurado quebrantamento e não o dom. Devia ter procurado piedade e não o dom. Deveria ter procurado bondade e não o dom. Paz e não o dom. Alegria e não o dom. E aí o dom que viesse seria muito bem usado, porque ele estaria cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Ah, meus amados irmãos, qual foi o objetivo dessas línguas aqui no texto de Atos 2? Eu não tenho a menor dúvida que o foco aqui foi evangelístico. O foco foi: falem das maravilhas de Deus para essas pessoas de vários países, várias nações que estão aqui, para que eles voltem para a sua pátria e possam anunciar as maravilhas de Deus. Toda vez que tem derramado o Espírito Santo, tem paixão por almas. Toda vez que tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, essa pessoa é apaixonada por almas. Ah, pastor, eu tenho muito dom, muita revelação. Ah, pastor, eu tenho muito sonho com Deus. Irmão, não é feijoada não. Porque se você não tem paixão por almas, eu não vou achar que você tem experiência com Deus, que você é cheio do Espírito Santo. Irmão, vai me desculpar, toda pessoa cheia do Espírito Santo é um apaixonado por almas. E vou falar de algumas pessoas assim hoje. Queridos irmãos, já imaginou uma experiência dessa em plena Olimpíada, ano que vem? Já imaginou a gente orando aqui, clamando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, manda um avivamento, no meio da Olimpíada, a gente começa a falar, os caras começam a entender na língua deles.
e a gente pronunciando nas praças, nas ruas, nos shoppings, e os caras entendendo a língua deles, mais de 200 países aqui, e todo mundo inflamado com a glória de Deus, e os caras derramados no Espírito Santo, e os caras do shopping, lá do Barra Shopping, desesperados, o que eu faço, meu Deus? Todo mundo falando os idiomas aqui, e todo mundo glorificando a Deus, todo mundo saltando e pelo shopping. Meu irmão, vai ser um mover. Por que não pode acontecer? Se a Bíblia diz que aconteceu, pode acontecer de novo. Somos o povo que vai disparar isso? Somos o povo que vai crer nisso? Mas, meus irmãos, chegamos agora ao versículo 14, e é aqui que eu quero me deter. Porque no versículo 14, o apóstolo Pedro, no meio desse mover de Deus, se derramar do Espírito Santo, uma alegria do Espírito Santo, um gozo do Espírito Santo, uma manifestação visível do Espírito Santo, diz o texto que Pedro, olha aqui, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Pastor, o que impressiona tanto no versículo 14? Irmão, o que impressiona é que no meio dos apóstolos todos, quem levantou a voz foi Pedro. Tá, e daí, pastor? E daí que 50 dias antes, 2 meses antes, ele estava negando Jesus. 2 meses antes, Jesus foi preso pelos soldados e foi levado para ser julgado. E então Pedro, o que ele fez? O Pedro foi seguindo, mas estava frio em Jerusalém. Então Pedro viu um pessoal em volta de uma fogueira, ele foi se esquentar, e quando ele chegou perto da fogueira para se esquentar, uma mulher falou para ele assim: ué, o senhor não é um dos seguidores dele? Qual foi a resposta dele? É ruim, hein? É ruim? Eu? Não sei quem é não, está maluca? Passou um tempinho, vem alguém e fala assim: epa, seu jeito de falar é igual o dele, você é um dos dele, você é seguidor de Jesus. Ele falou: gente, como vocês são sem noção, eu estou com problema de garganta. Que falei nada, vocês param de bobagem. Vem uma terceira pessoa e fala assim: rapaz, você estava com ele, tenho quase certeza, eu te vi passando com ele. E Pedro pela terceira vez nega Jesus e diz assim: aqui ó, eu nunca vi mais gordo. Só que tem um detalhe: quando Pedro disse isso, aconteceu algo que Jesus tinha profetizado dias antes, quando ele disse para Pedro: Pedro, você está comigo mesmo? E Pedro falou: Senhor, se todo mundo te abandonar, eu vou estar contigo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando Pedro negou pela terceira vez, o galo é um galo doente. É um galo doente. Meu irmão, quando o galo doente cantou, acontece uma cena muito forte. Sabe o que aconteceu? Se você lá em Mateus 26, você vai ver que quando ele acabou de trair Jesus, de negar Jesus, o galo cantou, ele lembra do que Jesus disse e ele olha para Jesus. Jesus está sendo julgado e Jesus olha para Pedro e o olhar dele se cruza. E Pedro vê a besteira que fez. Esse cara que negou Jesus, esse camarada que não foi de confiança, agora, quando eles estão no Pentecostes, no meio de 12 apóstolos, de vários discípulos, ele assume
autoridade. Ele fala comigo agora, eu vou falar, eu vou dizer, eu tenho algo a fazer. Sabe por quê? Porque um dia, depois que Jesus ressuscitou, alguém vai ao túmulo, né? 3 mulheres vão ao túmulo, e quando chega no túmulo, Jesus não está lá. Elas voltam correndo e falam: gente, Jesus sumiu. Quem é o primeiro que chega lá na corrida? Campeão, velocista. Quem foi? Pedro. Cadê ele? Meu Deus, ele não está aqui mesmo não, mas cadê ele? Pedro sabe que ficou com uma dívida com Jesus. Jesus finalmente aparece aos discípulos, e Pedro está ali tratando Jesus muito bem, e Pedro não quer tocar nesse assunto. Deixa passar. E Jesus aparece de novo, e Pedro está ali, e Pedro não fala nada. Oh, Jesus maravilhoso, que bom. Até que um dia, há uma pesca maravilhosa, e Jesus está na beirada do mar da Galileia, e quando Pedro chega na areia, tem uma coisa na areia que vai chamar a atenção dele. Sabe o que é? Uma fogueira para assar o peixe. Quando Pedro chega na areia, vê a fogueira, a lembrança dele vai lá no dia da traição. Jesus vira para ele e fala: Pedro, quero falar contigo. Ele fala: Jesus, discipulado depois, por favor. Fala: não, Pedro, é agora, nós vamos começar agora. Jesus, vamos comer primeiro, depois, quem sabe, a gente fala outro dia. Não, é agora. Eu só quero te fazer uma pergunta. Pois não, Jesus. E Jesus fala para ele assim: Pedro, você me ama? Muito sem graça, ele fala: o senhor sabe que eu te amo. Jesus fala assim: olha para mim, Pedro, vou te perguntar pela segunda vez: Pedro, você me ama? Jesus, pô, caramba, eu te amo, te amo. Pedro, olha dentro do meu olho, a fogueira está ali, como no dia da negação. Agora Jesus quer um olhar, olho no olho, como no dia da negação. Olha para mim, Pedro, você me ama? Pedro vai dizer: Senhor, pisei na bola, foi mal, não queria que fosse assim, já fiz, mas por favor, não duvida disso não. Apesar da minha pisada na bola, eu te amo. Jesus vira para ele e fala uma coisa muito linda: cuida do meu rebanho então, eu acredito em você, apacenta as minhas ovelhas. A coisa mais importante que eu tenho, Pedro, são as ovelhas, cuida delas para mim, Pedro. A confiança está restabelecida, a comunhão está restabelecida. Então no dia de Pentecostes, é a primeira oportunidade que Pedro tem de falar: aqui ó, fui restaurado, Ele me perdoou, Ele está comigo, a gente se reconciliou. Ninguém vai falar: não, sou eu. Ele falou em voz alta, se alguém fosse falar primeiro, ele abafava. Amados irmãos, o tema dessa mensagem é a evidência do domínio do Espírito Santo na vida de um homem. E na vida de Pedro, eu vejo 4 situações que revelam a evidência do domínio do Espírito Santo na vida de um homem. Primeiro, a voluntariedade para as coisas de Deus. No versículo 14, nós vemos que estavam ali 12 apóstolos, vários discípulos, mas quando o Espírito Santo foi derramado, começou aquele negócio de gente falar em língua, e começou a estrangeiro ali ser tocado por Deus. Pedro fala: é comigo, deixa eu tentar, deixa eu acontecer, deixa eu romper, deixa eu me manifestar, eu quero falar. Ele fala em voz alta, ele se dispôs a ser o instrumento de Deus e pregar o primeiro sermão do Pentecoste.
Eu me lembro quando eu estava fazendo uma viagem para a Itália, e tinha um grupo de pastores, de líderes, e receberam a gente, tudo gratuito, numa casa, numa família muito rica, um lugar muito bonito, e aquele ambiente, e aqueles almoços italianos, né? Serve uma coisa, você pensa que já é comida, aí você cai para dentro, aí daqui a pouco serve outra coisa, eu falo, meu pai, aí você cai para dentro, fala, agora você, aí ele vem e traz outro negócio. São fases, né? São etapas. E ali naquela casa, né? Tudo 0800, mais gostoso ainda, não é? Gostou demais, gente. Então a gente ali naquele lugar ali e tal, e a gente está conversando na mesa, lá pelas tantas, uma mulher rica, uma mulher que tem uma estrutura de vida tremenda. Ela olha para aquele grupo de gente muito mais simples que ela, com muito menos dinheiro do que ela vira para a gente e fala assim: o que vocês têm que eu e minha família não temos? O que vocês têm que eu e minha família não temos? Irmão, baixou o espírito de Pedro. Eu falei, é comigo. É comigo. E eu comecei a falar em português e uma pessoa traduzia para eles sobre as maravilhas de Deus. O que era conversão? Lá pelas tantas, o pastor Carlos Elias, da primeira igreja batista de Campo Grande, meu amigo, homem de Deus, falou assim: Josué, vai no inglês. Irmãos, comecei a pregar para aquela família em inglês. Eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi a minha língua desenrolar daquele jeito. Irmão, o inglês taquara rachada, foi fluindo, parecia que eu estava assim, na minha língua nativa, e eu fui falando do arrependimento que o homem tem que ter, porque o homem é muito independente, ele confia na sua riqueza, ele confia no seu talento, ele confia nos seus diplomas, ele não entende que existe um Deus, que sem esse Deus ele nunca será feliz, ele pode conquistar tudo nessa vida, mas não terá a paz total no seu coração, porque só Jesus pode dar essa paz. Jesus é o Filho de Deus, ele não é apenas alguém num crucifixo, ele vive está, ele morreu por eles têm que se converter, e fui falando, e o inglês fluindo. Enquanto eu falava, ele chorava. Os pastores orando, claro, né? Senhor, segura esse inglesinho aí. No final eu falei assim: mas não adianta gostar do que eu estou falando, não. Tem que se arrepender dos pecados e convidar Jesus para ser Senhor da vida. E quando faz isso de coração, muda de vida. Todos eles aceitaram Jesus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque alguém se aventurou. Porque alguém se dispôs. Essa experiência, eu não posso jogar fora. Agora é claro, se eu não tivesse o apoio dos pastores, a oração deles, a intercessão deles, tinha dado tudo errado, óbvio. Mas eu me permiti ser usado naquele momento. Querido, se você não se deixar ser usado, se você não se permitir, você não vai experimentar muita coisa que Deus quer que você experimente. Você não vai viver muita coisa que Deus quer que você viva. Se você não se dispuser a falar, eu vou tentar, você nunca vai saber que você é capaz, sim. E muito capaz, e muito melhor do que esse pastor que está falando, e muito melhor que muito pastor que você conhece, e muito melhor que muitas pessoas que você admira. Você tem que ter voluntariedade, se dispor. Eu não estou agindo na igreja ainda, que eu cheguei agora. Irmão, essa igreja não tem dono de trabalho não, cai matando, procura um ministério, cai matando. Chega junto, eu não vou me envolver porque eu não sei se eu devo, porque me machuquei na outra igreja. Aqui, querido, quando você chegar diante de Jesus, você não vai poder dar desculpa esfarrapada, porque você se machucou na outra igreja, você teve outro problema, mas é o seguinte também, Ele também te abençoou na outra igreja, Ele também ministrou sobre a sua vida, você está aqui numa nova fase. Então vire a página, em nome de Jesus. Segundo lugar, uma pessoa que tem domínio do Espírito, sua ousadia por Deus
não considera sequer a morte. Sua ousadia por Deus não considera sequer a morte. Como assim, pastor? Gente, o Pedro pregou um sermão para morrer. O cara vira no versículo 23 e fala o seguinte para eles, olha aí na sua Bíblia. 23, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Ele chama todo mundo de assassino. Depois, no versículo 24, ele diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, ele diz que vocês mataram, vocês são assassinos, mas ele ressuscitou. Irmão, a festa é religiosa de Pentecostes, os religiosos estão por ali, os líderes estão por ali, os caras que mataram Jesus estão por ali, e agora está sendo dito que ele ressuscitou, ele está vivo, ou seja, ignore esses caras, fiquem com Jesus. Larguem essa liderança religiosa que não viu em Jesus o Filho de Deus, vivam para Jesus, busquem a Jesus. Ele quer morrer, o Pedro. Agora dá uma olhada no versículo 25, ele vai dizer assim, a respeito dele, disse Davi, ele está conectando Jesus com Davi. Quem foi Davi? O maior rei da história de Israel. A profecia de que viria o Messias é a partir da linhagem de... Ele começa a conectar. Agora dá uma olhada no versículo 31, ele vai dizer assim, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. A ressurreição do Cristo. Ele diz que Jesus ressuscitou, agora ele fala que quem ressuscitou foi o que quer dizer Cristo? Ungido de Deus, o Messias, o Mexaia. O que o povo de Israel mais esperava era um Messias, um líder religioso que viesse e conduzisse o povo de Israel para superar os romanos e sair do jugo romano. Ele fala assim, aqui ó, esse que vocês mataram é o Messias que vocês tanto esperam, só que ele não veio para libertar do jugo romano, ele veio para libertar do jugo do pecado. Ele não veio para dar uma nova Israel, ele veio para dar a nova Jerusalém, o céu, a vida eterna. Meus amados irmãos, ele está desconstruindo o pensamento religioso da época, diante dos poderosos, diante dos religiosos. Ele está pedindo para morrer, mas ele não quer nem saber. Ele larga o dedo, ele larga a garganta, é metralhadora do céu. Meus amados irmãos, olha agora o versículo 36, ele vai dizer assim, no 36, portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui ó, se alguém está com dúvida, deixa eu ser claro, o Jesus que vocês mataram, ressuscitou, e Deus o fez Senhor e o Messias, é ele o Messias. Tudo leva a crer que Pedro está pedindo a morte, mas ele não está nem aí, ele toma a palavra e ele prega o evangelho da verdade. Jim Elliot, um jovem que decidiu pregar o evangelho entre os quichuas no Equador, ele convence mais 2 amigos, depois mais um se une a eles, um piloto, e eles começam a pregar para os quichuas, até que eles ficam sabendo de uma tribo chamada Auca, na Amazônia equatoriana. Jim Elliot é um jovem apaixonado por Deus, e ele não quer que um povo selvagem morra sem conhecer o amor de Deus. Aquele grupo indígena era muito rebelde, era muito selvagem, muito violento. Então eles traçam uma estratégia para se aproximar. Eles vêm com um avião
e eles jogam mantimento, e eles jogam presentes, e eles jogam coisas, e eles jogam também a foto deles, dos missionários, de forma que os índios comecem a ver os presentes e ver as fotos, e associar que quem manda o presente é aquela pessoa da foto. Eles vão fazendo isso, um dia eles vão sobrevoar, já tinham tido contato já com um desses indígenas, e tinha sido bom o primeiro contato com um deles, estava sozinho na floresta. Um dia, eles vão com o avião, e quando eles vão com o avião, sobrevoando aquela tribo, eles percebem que um grupo de 30 índios está indo em direção ao acampamento deles. Eles fizeram um acampamento junto ao rio, a uma distância do acampamento dos Aucas, e eles deixaram suas mulheres lá na base missionária, aonde eles começaram o trabalho. Eles vêm com o avião, aterrissam e avisam os outros: os índios estão vindo na nossa direção, o que faremos? Alguém diz: nós vamos usar armas. Um deles diz: não podemos usar armas, porque eles ainda não têm Jesus, nós já temos. Os índios chegam e com lanças e machados destroçam os 4. Um corpo não é achado, mas os outros são achados totalmente feridos e dilacerados. Eles tinham comunicado às suas esposas que o contato com os índios ia acontecer, porque os índios estavam vindo numa tropa de 30 em direção a eles. As mulheres são desesperadas, fazem contato com o exército equatoriano. O exército vai até lá, quando chega lá encontra os corpos. Imagina que é o seu marido, apaixonado por almas selvagens, dando a vida por eles, e ele morreu. O que você faria, irmã? Aquelas mulheres sentam ao redor de Elizabeth Elliot, esposa de Jim Elliot, e elas tomam a decisão: essa obra não pode parar. O sangue dos nossos maridos não foi derramado em vão. Elas continuam a aproximação, se aproximam da tribo indígena, evangelizam aquela tribo indígena. Um tempo depois, o homem que matou Jim Elliot se torna o primeiro pastor indígena daquela tribo e batiza a fim de Jim Elliot. Paixão. Pode vir para o teclado. Paixão, amor, ousadia. Aquela mulher tinha tudo para falar assim: eu vou embora. Loucura do dia, eu falei para ele para não vir para essa terra de ninguém. A gente estava nos Estados Unidos numa boa, comendo do bom e do melhor, vivendo num lugar legal. A gente veio para cá para salvar esse povo, deixa esse povo morrer para o inferno, dane-se eles. Mas ao contrário, a ousadia toma aquela mulher viúva e ela fala: meu marido morreu em vão não. O mundo vai saber que essa tribo é de Jesus, porque o sangue do meu marido vai regar a semente do evangelho nesse lugar. Amados irmãos, versículo 37 diz que a ousadia de Pedro levou os caras a ficarem, ao invés de ficar com raiva querendo matar Pedro, a ficar incomodados, falando: o que ele tem que fazer? Pedro falou: se arrependam. Se arrependam. Os caras: a gente se arrepende. O pior sermão, cara, o mais duro, o mais dolorido. Os caras: eu quero. E naquele dia 3.000 vidas foram batizadas. Quem pode dar glória a Deus? Mas tem uma terceira característica de alguém que é dominado pelo Espírito Santo. A pessoa dominada pelo Espírito Santo, pela Bíblia entende o seu presente, e pelas promessas da Bíblia direciona o seu futuro. Repete comigo: pela Bíblia entende o seu presente, e pelas promessas da Bíblia direciona o seu futuro. Olha o que acontece no versículo 16. Quando Pedro toma a palavra, ele vai dizer assim: opa, tem ninguém bêbado aqui não, falando outra língua porque está bêbado não. Deixa eu falar para vocês, versículo 16:
Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele faz uma análise do seu momento em função da Bíblia. Ele quer saber o que a Bíblia diz sobre o seu momento. E ele lembra da profecia do profeta Joel, que explica o que está acontecendo, porque estava todo mundo em êxtase, todo mundo alucinado. Caramba, o que é isso? Que gozo, que alegria, que paz, que presença manifesta de Deus, e todo mundo falando em língua, as pessoas se convertendo. Que mover é esse? Ele fala aqui, ó, profecia de Joel, de que o Espírito seria derramado. Ele entende o seu momento. Alguém que é dominado pelo Espírito Santo, ele procura na Bíblia todo dia o alimento para aquele dia, a lição daquele dia, a visão para aquele dia, a postura para aquele dia, o pensamento para aquele dia, a resposta para aquele dia. Ele entende o seu momento à luz da palavra, porque a palavra é viva. Você pode ler um texto ou outro, seja lá onde você venha a ler, se você está em espírito, dominado pelo Espírito, o Espírito te revela o teu dia. Mas ele não para aí. Entendi o meu momento. Mas o que dizer a profecia? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Repita: todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Olha aí teu filho aí, irmão. Os jovens terão visões. Jovens que vencem, jovens que sonham em ser juízes, sonham em ser desembargadores, promotores, sonham em ser empresários bem-sucedidos, jovens que sonham em mudar o curso dessa cidade, dessa história, dessa bandalha que acontece na nação. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e mostrarei as maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Pedro ouve e entende o momento, mas ele pega a profecia, a promessa, e ele direciona o seu futuro. Ele fala: opa, derramarei do meu Espírito, e vocês terão visões e sonhos. Pedro, a partir desse momento, fala: é comigo mesmo, eu vou ter a visão, eu vou ter o direcionamento, eu vou provar de Deus, eu vou andar com Deus, eu vou ter a direção do Senhor para a minha vida. Ele está comigo, a profecia se cumpriu, o Espírito de Deus está comigo. Olha como é que diz Romanos 8,37, irmãos: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É promessa, promessa que nem nudez, nem frio. Está com nudez, vai vir uma roupa. Eu estou com frio, Deus vai mandar uma coberta. Mas se não tiver coberta, ainda assim o amor de Deus está com você. Mas eu estava com dificuldade, está com dificuldade, mas nem por isso duvide, o amor de Deus está com você. Mas o meu casamento está assim, mas meu filho está assado, mas meu trabalho está assim, mas minha mãe está doente. Não duvide, ainda assim, diz o texto, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está na palavra. A Bíblia diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A Bíblia diz que você estará à sombra do Onipotente e descansará. A Bíblia diz que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, ou seja, vencedor é aquele que tem uma vitória. Vitória, vencedor. Mais que vencedor é quem sabe gozar o sabor da vitória, é quem sabe dividir o sabor da vitória, é quem sabe se preparar para a próxima vitória, é aquele que recebe além da vitória. Ele é mais que vencedor, ele não é só vencedor, é a promessa de Deus para a tua vida. Você vive assim, irmão? Você vive assim? Mas quero terminar.
dizendo a última característica de uma pessoa que tem o domínio do Espírito Santo: ele crê e se aventura no sobrenatural. Olha o versículo 22, vai dizer assim Pedro: israelitas, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado, para conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. A base da fala de Pedro é: eu estou falando de um Cristo que vocês tentaram impedir as maravilhas dele, não deu certo, ele ressuscitou. Ele fazia maravilhas, sinais, prodígios, ele fazia coisas estupendas, vocês tentaram freá-lo, matá-lo, mas não deu certo. Ele ressuscitou, ele continua vivo, as maravilhas, os milagres, os prodígios dele estão disponíveis para a minha vida, ninguém me para, é o que Pedro está dizendo. Irmão, na vida do cristão cheio do Espírito Santo, até o que parece dar errado deu certo. O que parece dar errado deu certo? Por exemplo, prenderam Paulo, não prendeu? Não prenderam? Prenderam, mas foi na prisão que ele escreveu um monte de carta que abençoa a gente até hoje. O diabo está chateado até hoje de ter prendido Paulo. Se ferrou. Prendeu Paulo. Eu vou ficar aqui, vou escrever carta. Escreveu essas cartas dominadas pela influência do Espírito Santo, que nos abençoa e enche a nossa alma até hoje. Na vida do cristão, até o que dá errado é para Deus nos ensinar, nos aperfeiçoar, nos fazer empreender, nos fazer acontecer, nos fazer com que abramos a visão, enxerguemos algo maior. Se você é dominado pelo Espírito Santo, você tem que se aventurar no sobrenatural. Se aventurar. Pedro está dizendo aqui, estou pregando a palavra que Jesus fez maravilha, 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 mataram, mas ele ressuscitou. Essa é a maior das maravilhas. Ele vem com mais fome ainda de fazer maravilha, ele vem com mais força ainda. Quero te contar uma história para terminar essa mensagem. Existia um jovem que aos 10 anos perdeu o pai, aos 14 anos perdeu a mãe. Esse órfão aos 20 anos se converteu. O nome dele é David Brainerd. Pensa num jovem que decidiu viver o sobrenatural e se aventurar no sobrenatural. O costume de David Brainerd era ir para a floresta para buscar a Deus e orar. Ele fez um diário onde ele escrevia suas experiências com Deus, e ali é um relato de momentos em que ele suava no meio da floresta, tamanha glória de Deus na vida dele, ele buscando Deus e orando, intercedendo, dizendo: Deus, usa a minha vida, Deus, muda a minha história. Pensa num homem focado em viver o sobrenatural e experimentar a presença de Deus. David Brainerd, com 20 anos, se converte, e ele quer ser instrumento de Deus. Deus coloca no coração dele de ser missionário entre os Peles Vermelhas. Ele está indo em direção aos índios, e de repente ele para no meio da floresta, e ele se ajoelha e começa a clamar a Deus. Mal sabia ele que os Peles Vermelhos já tinham encontrado ele, e o estavam seguindo para matá-lo. Mas David Brainerd começa a ajoelhar no meio da floresta, a clamar a Deus pelos Peles Vermelhos e fala: Deus, salva essa gente, transforma essa gente, Deus, faz algo sobrenatural, usa a minha vida. Deus, de que vale a vida se não for para te servir? De que vale a vida se não for para te agradar? Se não for para te adorar? Para que nasci? Ele chora e sua diante do eterno. Meus irmãos, quando David Brainerd começa a fazer isso, os Peles Vermelhos falam assim: ele está falando com algum espírito grande. E eles vão embora para a tribo. David Brainerd chega na tribo. Ele não está entendendo por que estão recebendo ele tão amistosamente.
Ele não sabe que eles viram David Brainerd de joelho, orando. Ele abre em Isaías 53 e prega em Isaías 53 sobre Jesus, o Salvador. Uma multidão de índios se rende a Jesus, choram diante de Deus, se curvam diante daquele homem que só de olhar viram a sua intimidade com o Espírito maior. Não sabiam que era Deus, não sabiam que era o único Deus, mas agora ele explica: eu falo com o único Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Eles falam: nós queremos, nós vimos o que acontece, nós vimos o que acontece. Pastor, por que você falou do David Brainerd? Por causa do que eu vou te contar agora. David Brainerd nasceu em 1718 e morreu com 29 anos, vida curta, mas os diários dele ficaram. E adivinha quem leu o diário dele? Jim Elliot. Por isso que quando Jim foi pregar para os índios no Equador, ele falou: eu vou viver o sobrenatural, dane-se se a morte me pegar. David Brainerd morreu com 29 anos, sua influência está até hoje. Morreu com 29 anos doente, por causa da dificuldade que era a Amazônia, para um gringo. Mas seus diários, que você pode achar na internet, mudaram a vida de vários povos, entre eles dos Aucas, porque Jim Elliot decidiu viver o mesmo sonho que David Brainerd. Que vida você vive? A quem você influencia? Aonde as pessoas vão chegar se depender do que você vive? Você está decidido a ser alguém cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Alguém que tem na Bíblia a revelação do seu dia, mas tem nas promessas da Bíblia o direcionamento do seu futuro. Alguém que decidiu se aventurar no sobrenatural, alguém que decidiu se voluntariar, se dispor para servir, alguém que decidiu ter ousadia, não apenas se dispor, mas se dispor com ousadia, pregar em tempo e fora de tempo, pregar no trabalho, da rua, na escola, pregar para o vizinho, pregar para o cara mais chato da história, pregar para o cara mais doido, mais maluco, mais ateu, se dispor a viver algo a mais com Deus, chamar os vizinhos todos para uma janta na sua casa, fazer aquele estrogonofe gostoso, e falar: eu queria todo mundo, porque eu queria falar para vocês que eu amo vocês. Está maluco, meu irmão? Estou maluco de amor espiritual por vocês. Queria falar para vocês que Jesus morreu por vocês na cruz. Ele ama vocês. Há algo a mais com Deus. Deus quer falar para vocês isso. Quem são os malucos de Jesus aqui? Quem são os ousados? Ou só tem peão aqui? Só tem gente parada aqui? Só tem gente que fica rodando? Peão que fica rodando, né? Roda, mas não sai do lugar. Está na hora de andar e viver algo a mais com Deus. Talvez você diga assim: pastor, eu vim até aqui hoje e eu sou visitante e tal, eu estou visitando a igreja, mas assim, esse negócio me tocou. Eu queria te falar uma coisa: você só vai viver dominado pelo Espírito Santo se primeiro você se converter ao Espírito Santo. Se você pedir perdão dos seus pecados e decidir viver uma nova vida em Jesus. Você quer isso hoje? Gente, precisa de 5 minutos para terminar o culto. Curva a sua cabeça, todo mundo aqui agora. E eu queria perguntar: quantos aqui querem hoje entregar a vida a Jesus de todo o coração? Entregar a vida a Jesus. Quer se arrepender dos seus pecados e falar: Jesus, eu quero viver essa intimidade contigo, esse mover contigo, essa glória contigo, toca no meu coração. Você quer isso hoje? Então repete comigo a sua oração assim: meu Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que a ousadia do Espírito Santo tome a minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém.
A igreja continua de cabeça baixa. Eu quero perguntar, quantos aqui fizeram uma oração comigo dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida, eu vou orar por você. Tem alguém querendo começar uma nova vida em Jesus hoje? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Tem mais alguém? Dizendo: Deus te abençoe, pode baixar a mão. Deus abençoe, pode baixar a mão. Glória a Deus. Tem mais alguém sinceramente dizendo: pastor, eu preciso começar uma nova vida com Jesus. Eu preciso me entregar ao Espírito Santo. Eu quero viver essa paixão. Deus abençoe, querida. Glória a Deus. Tem mais alguém dizendo: pastor, eu preciso disso. Eu não sei se eu tenho força. Deus te abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém de todo o coração dizendo: eu quero viver um novo tempo com Jesus? Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, pode baixar a mão, glória a Deus. Querido, você não vai ser feliz se você não viver o que Deus planejou para você. Eu não estou te falando que você tem que ir para a tribo indígena, mas você tem que viver onde quer que você esteja, algo a mais com Deus. Você quer isso? Receba Jesus como o Senhor da sua vida hoje. Levante bem alto a sua mão e abaixe em seguida. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém? Deus abençoe, pode baixar a mão. Mais alguém? Mais alguém? Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir a todos vocês que levantaram a mão dizendo: eu quero uma nova vida em Jesus, que você deixe o seu lugar, você vem aqui à frente, os pastores estão aqui, eu vou fazer uma oração e vou encerrar o culto. É só isso, por favor, pode vir rapidamente. Todos vocês que levantaram a mão dizendo: eu quero um novo tempo com Jesus, pode vir, por favor. Nós queremos orar pela sua vida, clamar pela sua vida. Hoje é um novo tempo na sua história. Você não vai sair daqui sem uma decisão com o Espírito Santo, e Ele vai honrar a sua vida. Está vindo mais gente aqui, pode vir, nós vamos orar por você. Pode deixar o seu lugar à direita, aqui no meio, pode vir, nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Vem cá, coisa linda de Jesus, pode vir. Tem mais alguém? Vem cá, nós queremos orar em seu favor. Aleluia, glória a Deus. Pode vir, hoje é o dia do teu milagre. Vamos cantar uma música quanto isso, uma vezinha só? Vamos lá? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade. Mais alguém querendo uma nova vida com Jesus? Vem cá, vou orar por você. Nada como tu. Agora tem mais uma coisa. Bendito. Tem alguém que não é batizado, frequenta a igreja um tempão e quer batizado? Quer batizar esse ano ainda, está o ano batizado? Levanta bem alta a mão aí. Tem alguém? Então vou pedir para todo mundo que quer batizar para vir nesse cantinho aqui, ó. Vem cá. Todo mundo, nós vamos orientar você aqui. Todo mundo que quer batizar, quer entrar para a aliança da igreja, para a cobertura espiritual, vem para esse cantinho aqui. Nós queremos orientar você. Soraya, se orienta aqui. Vem cá, quem quer batizar? Nesse cantinho aqui, ó. Deus está aqui. O milagre está aqui. Aqui, fala com a Soraya aqui, filha. O sobrenatural está aqui. Vocês é batismo ou começando uma nova vida com Jesus? Batismo? Lá no cantinho ali com Soraya, por favor, pode ir lá. Há mais alguém? Você tem que ter aliança, filho. Você tem que ter aliança. Pastor, o culto acabou mais tarde de novo, eu sei, me perdoe. Vamos ficar de pé para orar. Vamos embora. Estenda a mão para o céu aí. Declara comigo: Senhor, que esses meus irmãos aqui à frente sejam impactados pela fé, pela presença do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Que a vida deles seja uma vida de vitória, de conquista, e que suas famílias sejam impactadas pelo poder de Deus. Nós profetizamos vida abundante, vida de paz, de presença de Deus sobre eles, no nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por mais um culto. Nos leva na tua paz e no teu amor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço aí em 377 pessoas. Depois você pode ir. Deus te abençoe, amém.